A primeira vez que eu o conheci foi numa festa que eu fui aqui em Belo Horizonte. Foi em 2016. E aí ele me convidou para sair algumas vezes, eu cheguei a sair com ele umas 2 vezes, mas não gostei do jeito dele. Achei um pouco agressivo, assim, não gostei. Depois de uns 2 anos, em 2018, ele me procurou novamente, mas com um outro perfil, um outro jeito. E eu pensei, talvez eu não tenha avaliado direito e tudo, né? Ele esteve na minha cidade com um delegado amigo dele. E aí eu comecei a sair com ele, né? E aí nós nos relacionamos pouco tempo. E como eu morava numa cidade, ele em outra, eu acho que eu não consegui perceber muita coisa assim no começo. Mas já percebia essa coisa que ele tinha com as minhas sobrinhas pequenas, de 3 anos e 2 anos. Como que ele era? É muito insistente em carregar, colocar no colo. Muitas vezes elas não queriam estar com ele, ele forçava esse contato, entendeu? Sempre trazendo coisas para agradá-las, assim, balas, chicletes, doce, essas coisas. Ele sempre... E ficava muito, assim, parece que perseguindo, insistindo mesmo com elas, sabe? Então, assim, os adultos estavam em um lugar, ele sempre estava distante, procurando as crianças, assim. E isso não combinava muito com o jeito dele, que ele é uma pessoa muito séria, com um perfil, assim, muito fechado mesmo. Então, eu achava que aquilo destoava um pouco, né? Por ele não ser uma pessoa, assim, afetiva e... Mas, assim, a gente pensava, ele gosta de criança, né? Não via não olhava isso com olhos, assim, da criminalidade. E aí, uma situação, ele entrou pro quarto, a gente estava na sala e ele foi pro quarto, chamou as minhas 2 sobrinhas para brincar de cavalinho, ele deitado e colocando elas para pular em cima dele. E aí a minha sobrinha saiu do quarto e minha mãe e minha irmã chamaram ela para tomar banho e notaram que ela estava com as partes íntimas muito vermelhas, né? E aí perguntou para ela o que tinha acontecido, que ela estava daquele jeito, ela falou que estava doendo e tudo. Aí ela falou que estava no colo dele e que ele tinha tirado um bicho da calcinha dela, mas não quis contar a história direito, sabe? Aí hoje ela conta que ele pediu ela segredo e que ela não podia contar essas coisas que aconteciam para ninguém e tal, mas que ainda assim ela contou para minha mãe, para minha, né, e para minha irmã dessa forma. E aí elas não me contaram isso na época, elas me contaram depois, sabe? E eu cheguei a confrontá-lo sobre isso, ele ficou muito tranquilo e só falou assim, olha só que danadinha a minha sobrinha. Contava, às vezes, alguns casos, né, de crianças que ele atendia, e algumas vezes ele chegou a comentar, gostei muito de uma criança que eu atendi hoje. Me dava uma sensação, assim, ruim, algumas coisas que ele falava. Gostei muito dessa criança, achei ela com um olhar muito diferente. Ela parece um sorvete. Uma vez ele falou assim, ela parece um sorvete, dá vontade de lamber toda. Eu falei assim, que é isso? Que fala estranha. Não, eu não falei isso. Aí ele mudava a fala. Você entendeu? Quando ele percebia que aquilo poderia estar se entregando de alguma forma, ele tentava contornar. Aí meu filho nasceu, ele começou a ficar com um olhar muito estranho, sabe, pro bebê. Eu achei que ele estava com comportamentos muito estranhos. E pegava o bebê no colo, ficava por horas, assim, olhando. E aí até que aconteceu esse fato da irmã, né, chegar e perguntar se ele estava lambendo se ele já havia lambido o próprio filho. E aí a minha mãe achou muito estranho e perguntou para a mãe dele, falou assim, mas que história é essa de lamber criança? Aí a mãe dele explicou, não, ele tem uma tara por criança, ele tem uma tara por lamber criança. E daí então ele começou, né, a cabeça, a orelha, a barriga, e foi até que por fim eu vi ele lambendo a genitália da criança. Eu fiquei em estado de choque, né, assim, desesperada, porque você fica assim, gente, será que eu tô vendo isso? Será que eu não tô? Você começa a ficar sem reação, né? A minha reação, na verdade, foi ficar sem reação, fiquei paralisada, assim. E eu comecei a pensar sobre o que fazer, né? Até que, depois de 3 meses, com essa insistência dele com o bebê, enfim, em ter privacidade com o bebê, ele chegou a avançar em mim com o bebê no colo, na minha casa. E houveram outras situações, né? Ele estava me hackeando e várias coisas que foram acontecendo. Eu decidi pedir a medida protetiva, né? E aí a medida protetiva foi concedida para mim, mas não para o bebê a princípio.
E aí ele continuou, ele solicitou na justiça, né, as visitas, ele podia retirar o bebê, ele estava com 4 meses, podia tirar de casa e levar para onde, em determinados endereços lá que ele deu. E ele fazia isso 3 vezes na semana. Eu me sentia péssimo. Você pensa com uma mãe, saber o que seu filho vai passar e você ter que entregá-lo. Né? É algo assim, inimaginável. Eu falo que eu estou assim, anestesiada, né? Para eu conseguir dar conta de viver. Em março ele chegou da visita com uma lesão no ânus. Ele me entregou ele às 6 horas. E aí eu entregou para minha mãe e minha irmã na porta, né, do prédio que eu moro. E eu subi com ele para trocar a fralda, olhar, porque eu sempre, né, olho como que ele chegou e tudo. E ele estava com essa lesão no ânus, um odor muito fétido, sabe? O ânus dilatado. Assim, uma coisa assim terrível. Terrível mesmo você olhar. Eu entrei em desespero, chamei minha mãe, porque eu não tinha entregado ele porque eu estava trabalhando. Mas tenho a babá e a minha mãe que deram banho nele antes de sair e tudo, ele estava bem, não tinha nada. Em 5 horas isso aconteceu com ele, você entendeu? Então assim, aí eu fui com ele para o hospital, aí a médica chamou a polícia militar e me encaminhou para o Odilon Beres.